Esse é o canal Palavra de Restauração. Você poderia nos ajudar a levar a mensagem de Deus para outras pessoas? Então deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Abençoe outras vidas com esse simples gesto, porque a recompensa virá do Senhor. Muito obrigado. Você está ouvindo o audiobook Como Deus irá restaurar seu casamento? A cura após votos quebrados. Um livro para homens, de Erin Thiele, mesma autora de Como Deus pode e vai restaurar seu casamento para mulheres. Capítulo 5. Seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Você deixou o seu primeiro amor? Quem é o seu primeiro amor? Sua esposa era o seu primeiro amor? Eram os esportes ou um hobby? Ou sua carreira vinha em primeiro lugar? Quem ou o que realmente é o primeiro em sua vida? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. A Bíblia diz em Apocalipse 2 e 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que o nosso Senhor está dizendo? Está dizendo que sempre que colocamos alguém ou alguma coisa acima de nosso amor ou de nosso relacionamento com Ele, então não somos dignos de seu amor. Busque primeiro. Você deve colocar o Senhor no topo de suas prioridades, como o primeiro em seu dia e em seu coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando o Senhor foi o primeiro em sua vida? Trapos imundos. Pergunte-se estas questões. As coisas que eu coloco como prioridade têm valor eterno? O que eu faço hoje ajudará a ampliar o seu reino? Estou buscando a sua justiça ou tentando exibir minha própria justiça? Lembre-se, a nossa justiça é como um trapo imundo. Isaías 64, 6. O que acontece quando você põe alguém acima do Senhor? O que ele faz para atraí-lo de volta para ele? Se você colocou sua esposa acima do Senhor, então foi o Senhor que a tirou de você. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Salmos 88, 8 e 18. E não coloque a restauração do seu casamento como a prioridade da sua vida. Você deve colocar o Senhor como a prioridade da sua vida. Se você me ama, obedeça. Depois de você colocar a Deus em primeiro lugar em sua vida, deve então se afastar da falsa doutrina que diz que você foi salvo pela graça, então está tudo bem em pecar, porque não está mais debaixo da lei. Vamos pesquisar as Escrituras. Suas obras negam ao Senhor? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. Você faz o que sua palavra diz? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46. Permaneceremos no pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 2 e versículo 15. Fé sem obras é morta. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 26. As obras são os frutos da nossa salvação. Estas são as perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Minhas obras negam que sigo a Jesus? A graça me concede permissão para pecar? Devo, como um crente, produzir boas obras? Eu nunca o conheci. Muitos acreditam que você pode viver do jeito que quiser e então entrar no paraíso quando morrer. Isto é verdade? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Portanto, a resposta é não. Confesse seus pecados. Se esta é a mentalidade que você tinha antes de ler estas passagens bíblicas, faça como a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Obediência à sua palavra. Busque sabedoria. A sabedoria clama lá fora pelas ruas, levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada. Nas estradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios, capítulo 1, versículos de 20 a 23. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Provérbios, capítulo 1, versículos 24 a 27. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Provérbios capítulo 1, versículos 28 a 33. Busque a sabedoria. A obediência vem do coração. Obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, Romanos 6,17. E novamente, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A obediência necessita de teste. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. 1 Pedro 4,12. A obediência purifica a sua alma, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. A obediência dá testemunho de quem seu Pai é. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 a 24. Sua desobediência louva o ímpio. Os que deixam a lei louvam o ímpio.
porém os que guardam a lei contendem com eles. Provérbios 28, 4. As orações dos desobedientes não são ouvidas. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Nosso exemplo de obediência é Jesus. Ele foi obediente até a morte. Cristo Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 a 11. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, de 7 a 10. Ele foi obediente e submisso à sua autoridade. Cristo prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículos 39 e 42. Você está em submissão à sua autoridade? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 3. Se você é como muitos homens cristãos, você é rápido em apontar para a falta de submissão de sua esposa. Mas você está dando um bom exemplo de submissão à sua autoridade, que é Cristo? Você o segue e o busca? Você o obedece em seus mandamentos de dizimar, liderar espiritualmente a sua família e na forma que você trata ou tratava a sua esposa como vaso mais fraco de uma forma compreensiva? O segredo para o sucesso. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Salmo 25, 10, 14. A única forma de tratar a sua esposa com a misericórdia devida a ela é temendo ao Senhor. Esse é o segredo que pouquíssimos homens sabem. Pois, se um homem possui um temor verdadeiro e genuíno por Deus, então ele é um verdadeiro seguidor da palavra e de Cristo. Por si mesmo condenada. Infelizmente, a maioria dos homens discute e argumenta sobre o verdadeiro significado das Escrituras, perdendo as bênçãos de uma vida completamente devotada ao Senhor. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma, está condenada. Tito 3, de 9 a 11. Voltando às fábulas. Ao invés de procurar pela verdade, muitos querem que outros concordem com suas ideias ou decisões erradas. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Obediência à sua palavra. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de um cabresto e freio para que não cheguem a ti. Salmos 32, verso 9. Se você não obedece, ele irá discipliná-lo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Salmo 118, versos 17 e 18. Não perca o seu tempo olhando para os erros de sua esposa e culpando-a pelos problemas de casamento. É a você que ele está disciplinando, inclinando o coração dela para longe de você. Essa é a razão da indiferença dela para com você. Deus é fiel à sua palavra. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Salmos 89, versos 39 a 32. Se você continuar
Em rebelião contra a palavra de Deus ou contra a sua autoridade, Jesus Cristo, que foi manso e humilde, Deus continuará a puni-lo. Mantenha os seus olhos focados no Senhor. A quem você está tentando agradar? Você deve tentar agradar o Senhor ao invés de sua esposa ou qualquer outra pessoa em sua vida. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Provérbios 16, 7. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. A verdade é, quando você faz o que é certo segundo os padrões do Senhor, você verá o coração de sua esposa sendo inclinado de volta para você. Contudo, se você não está começando a notar uma atmosfera mais pacífica quando conversa com ela, então ou você ainda está preocupado e obcecado por ela, ou você está abrigando o espírito de superioridade moral. Por que não tentar agradar sua esposa? Esse foi o primeiro erro cometido pelo homem. Vamos olhar para alguns fatos nas Escrituras. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Gênesis 3:6. Por que Adão iria comer o fruto se ele sabia que isso era errado? O homem pecou intencionalmente. É importante notar que a mulher não tinha sido criada até Gênesis 2:22. 5 versos depois, nós nunca vimos Adão instruir Eva diretamente. A questão é que Eva foi enganada e Adão pecou intencionalmente. A mulher foi criada para o homem. Deus deu a Adão o domínio sobre todas as criaturas viventes no jardim, incluindo Eva. Eva foi criada para Adão e não ao contrário. Além disso, o homem não foi criado por causa da sua mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11:9. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Adão não impediu que Eva fosse adiante, apesar de estar com ela, e o deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. Por quê? Porque ele também comeu. Será que foi porque Adão estava tentando agradar a sua esposa? Por que não impediu de continuar? Ele apenas queria deixá-la fazer o que ela quisesse, mesmo sabendo em seu coração que isso estava errado? E você faz certas coisas apenas para agradar sua esposa, sem ao menos considerar o que Deus pensa sobre isso? Quantas vezes você deixou sua esposa ou seus filhos fazerem coisas que em seu coração você sabia que estava errado? As consequências são que agora ela pode estar em profundo pecado e longe de sua proteção e autoridade. Contudo, não permita que essa verdade leve a se inflar como se fosse o superior e achar que uma atitude de controle e agressividade deve ser tomada. Essas revelações devem colocá-lo em uma atitude de humildade, enquanto você medita sobre como você falhou ao liderar e proteger a sua esposa e agora se vê na situação em que você está hoje. O que Deus fez quando tudo deu errado? Quando confrontado por Deus após ter pecado, o que Adão fez? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Ele colocou a culpa em Eva, o erro foi dela. O ponto principal foi que ele também culpou Deus. Bem, não há dúvida que Eva errou ao comer o fruto, mas por que ela não foi culpada pela queda do homem se ela comeu o fruto primeiro e depois deu a Adão? Porque o pecado não foi transferido para ela. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Da mesma forma, foi através do seu pecado que o pecado entrou em sua casa. Foi o seu pecado da ira? Foi o seu pecado da negligência? Ou foi o seu pecado da satisfação dos seus próprios desejos? Se você tivesse sido um marido adequado, líder espiritual e o homem bondoso que você deveria ter sido, você acredita que estaria na posição que está hoje? Eva foi enganada, mas Adão sabia. Adão foi, no fim das contas, responsável e culpado diante de Deus pelo pecado cometido e não Eva. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse. Gênesis 3:17.
No papel de homens, nós somos os responsáveis por nossos casamentos e famílias. Não importa o que sua esposa está fazendo agora ou o que ela fez no passado, você deve ser responsabilizado. É crucial que você absorva essa forma de pensar e direcione seu olhar de culpa para dentro de si, pois somente então você começará a ser o homem de Deus e ganhar de volta o amor e a confiança de sua esposa. Você é o protetor de sua esposa. Homens, Deus os colocou acima de suas esposas para a proteção delas, não para que vocês sejam controladores, ameaçadores ou para que usem para o seu prazer. A mulher foi enganada, porém Deus sabia que era suscetível aos esquemas enganosos de Satanás. Então, ele determinou que o homem dominasse sobre ela. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gênesis 3,16. E também podemos ver que a punição da mulher, não que ela teria filhos, mas que ela deveria sentir dor quando fosse dar à luz. A punição da mulher não foi ter o seu marido dominando sobre ela, como as feministas nos fazem acreditar. Entretanto, quando o marido não demonstra um amor cristão por sua esposa, ou ele permite que o pecado tenha fortaleza em sua vida, então ele pode tornar-se uma maldição na vida da esposa. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. 1 Timóteo 2,14. Você falhou ao proteger sua esposa? Você a deixou totalmente exposta ao engano devido a seu tratamento hostil dado a ela? Então, arrependa-se. Mas não cometa o erro de dizer que está sendo enganada. Quando a pessoa está realmente sendo enganada, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Confrontá-la irá afastá-la ainda mais de você e de Deus. A essa altura, você gastaria melhor seu tempo tentando descobrir como se tornar um homem de Deus e um melhor marido. Use a oração para proteger a sua esposa e mudar a situação em que ela se encontra. Proteção espiritual. Mulheres na igreja. Permaneçam mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Porque as igrejas e seminários cristãos aparecem para atrair mais mulheres do que homens. Primeiramente, é porque as mulheres têm um profundo desejo por coisas espirituais e seus maridos não estão cumprindo com suas obrigações em ajudá-las a suprir essa necessidade. Os homens não devem ser os líderes? Se os homens estão deixando as igrejas e as coisas espirituais pertinentes à família, então eles estão realmente liderando suas famílias? Você é capaz de responder às questões espirituais de sua esposa? Talvez sua esposa não faça nenhuma pergunta devido ao pobre exemplo que você tem dado como líder cristão. Você é tão bem versado na Bíblia como sua mulher é? Você gastou o mesmo tempo para buscar as coisas de Deus quando você tem gasto com outras coisas que lhe interessam? Conquistam a mulher sobrecarregada. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 6 e 7. Certamente há coisas que sua esposa precisa aprender com outras mulheres, como uma mulher mais velha, tais como as coisas que estão no livro de Tito, mas o que você tem ensinado a ela através de seu exemplo. Mulher frágil? Você sabia que a palavra de Deus é dita em 1 Pedro 3,7, que, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra como parte mais frágil e herdeira do dom da graça da vida. Você tratou sua esposa como parte mais frágil ou tratou com grosseria e crueldade? A palavra de Deus diz que os homens devem viver com suas esposas de uma forma diferente, de uma forma compreensiva, como um vaso mais fraco, já que é ela a mulher. Você teve tempo de ouvir sua mulher compartilhar os pensamentos que estavam em seu coração? Ou ela parou de abrir o coração para você, pois o que ela dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro? Um ouvido tão amargurado onde não havia bondade, simpatia ou compreensão para responder ao seu choro profundamente sofrido? Tratem-nas com honra e co-herdeiras do dom da graça da vida.
Você tratou sua esposa como um cidadão de segunda categoria no reino de Deus? Você agiu de forma arrogante enquanto líder do seu lar? Então você precisa ler o verso que estamos nos referindo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Deus é tão inflexível sobre como o marido deve tratar sua esposa que ele determina uma punição para o marido que falhar em tratar sua esposa de forma apropriada. As suas orações serão interrompidas. As suas orações têm sido respondidas? Se não, então é hora de olhar com seriedade para seu relacionamento com sua esposa. A verdade é que o destino de todo o seu lar está sobre você. Não tente tirar a trave do olho de sua esposa, se concentrando nos defeitos dela. Se você for um marido paciente, gentil e compreensivo, de forma que você deve ser com sua esposa, ela voltará para você em um instante. Deus a criou com um desejo por você, é dito em Gênesis 3,16. Deus falando para a esposa: seu desejo será para o seu marido. Sua esposa foi criada com o desejo de estar com você. Entretanto, se ela for tratada de uma forma agressiva, ao invés de uma forma compreensiva, como um vaso mais fraco, já que é mulher, então você verá morrer o desejo do seu coração por você, tornando-a vulnerável à afeição de outro. É hora de orar o Salmo 51 em voz alta. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e é um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, versos 2 e 4, versos 10 a 13 e verso 17. Que Deus esteja com você enquanto se esforça para ser mais semelhante a Cristo. Compromisso pessoal. Em uma folha de papel, anote as palavras a seguir, date e assine. Colocar a Deus em primeiro lugar em minha vida. Baseado no que aprendi da palavra de Deus, comprometo-me a fazer tudo como se fosse para o Senhor. Vou mostrar ao Senhor meu comprometimento a Ele e minha obediência à sua palavra ao submeter-me àquele que estão em autoridade sobre mim, especialmente meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo seu exemplo. Eu irei tratar a minha esposa como um vaso mais fraco, de uma forma compreensiva, já que ela é mulher, tratando-a com honra ao invés de um cidadão de segunda classe, de forma que não sejam interrompidas as minhas orações. Date e assine. Fim do capítulo 5. Se essa mensagem falou ao seu coração, então deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Vamos juntos alcançar almas para Cristo. Muito obrigado.